presidente Lula vai bater o martelo sobre a PEC que busca garantir a segurança em Brasília e evitar novos atos criminosos na Praça dos Três Poderes. Entre as medidas está a criação de uma Guarda Nacional, novas regras também para remoção de conteúdos antidemocráticos nas redes sociais e o aumento de pena para crimes contra o Estado de Direito. Será que vai funcionar? Natália Pazzi vai trazer todas as informações agora. Bom dia, Natália. Oi, Carla, bom dia para vocês, uma ótima sexta-feira para quem está nos acompanhando, e essa definição por parte do presidente Lula deve vir aí nos próximos dias diante da necessidade aí do reforço de medidas para evitar que novos atos criminosos como o do dia 8 de janeiro voltem a acontecer aqui na capital federal. E como você disse, o presidente Lula vai bater o martelo então sobre esses itens que vão compor uma proposta de emenda à Constituição que terá como objetivo reforçar a segurança aqui em Brasília. Recebeu o nome aí de Pacote pela Democracia, e essa proposta está reunindo medidas para tentar justamente aí ampliar a proteção de prédios públicos e também evitar novos atos como os do dia 8. Essas ações incluem ao menos 4 pontos, como a criação de uma Guarda Nacional e também a edição de novas regras para que as redes sociais passem a bloquear ou excluir em até 2 horas os conteúdos que atentem contra a democracia. Também está no radar do governo um aumento das penas para crimes contra o Estado de Direito e também terrorismo. Essas propostas entregues a Lula ontem pelo ministro da Justiça, Flávio Dino, terão que ser avaliadas e aprovadas pelo Congresso, pela Câmara e pelo Senado. E após a divulgação de novas imagens dos ataques do dia 8 de janeiro, a investigação para apurar e essa possível omissão de policiais no dia também foi reforçada. Essas cenas, como a gente lembra aqui, revelaram o recuo de policiais militares que abriram caminho para que esses bolsonaristas radicais avançassem pela Praça dos Três Poderes. O interventor de segurança pública aqui do Distrito Federal anunciou mais um inquérito para investigar esses fatos. Para o Ricardo Capelli, o interventor aqui na capital federal, essas gravações do Supremo Tribunal Federal sugerem falhas graves no planejamento e também na execução desse plano de segurança. A entrega do relatório sobre os atos criminosos ao ministro do STF, Alexandre de Moraes, que estava prevista para ontem, foi adiada, deve acontecer hoje. Essas informações mais detalhadas sobre a invasão da corte deverão ser incluídas e o documento também vai apontar o aumento repentino. Por fim, vale ressaltar que apesar da intervenção aqui na segurança pública do Distrito Federal estar prevista, e já afirmou Flávio Dino que ela vai de fato terminar no próximo dia 31, a capital federal vai ter sim reforço de segurança no próximo dia 1º de fevereiro, quando muda a legislatura no Congresso e os novos deputados e senadores vão tomar posse. Eu volto com vocês. Bom, há que se falar o óbvio aqui. O que significa um conteúdo que seja considerado um crime contra a democracia? Quem será o árbitro? Quem é que vai decidir o que é um conteúdo que atente contra a democracia? O Ministério da Justiça? O próprio presidente? Essa não é uma prerrogativa do Ministério. Isso aí, obviamente, configura um atentado contra a liberdade de expressão. Esse conceito tão importante e que tem sido tão vilipendiado por gente mal intencionada, que em nome da liberdade de expressão tenta se arvorar o direito de cometer crimes. Né? Exemplo, o ex-presidente Bolsonaro acionou o Ministério da Justiça para, por meio da Lei de Segurança Nacional, enquadrar um empresário que foi lá e colocou um cartaz no qual comparava o presidente a um pequeno ruído. Ou seja, na visão do então mandatário, aquilo era um crime contra a instituição Presidência da República, representada por ele, e, portanto, um crime contra a democracia. Assim será? Essa é a intenção? É dar esse tipo de poder ao presidente da vez? No final das contas, creio, Elenbrão, que a gente está aqui discutindo o sexo dos anjos, porque esse tipo de medida dificilmente vai passar no Congresso Nacional. O presidente não vai conseguir formar uma maioria qualificada para aprovar esse tipo de medida, até pelo histórico do PT, de falar em regulação da mídia, de conteúdo jornalístico, que para muita gente é encarado como uma tentativa de censura.
a livre informação. Então, não acredito que isso passe, que isso prospere. Até porque quem é que vai fazer com que essas empresas tirem esses conteúdos do ar? Elas já não tiram nem com medida judicial. Vão tirar voluntariamente, porque esse conteúdo é considerado por alguém, sabe-se Deus quem, um atentado contra a democracia. Não prosperará. Mas só a intenção de que isso existe, de que isso vá adiante, de que isso prospere, já é extremamente preocupante para alguém que falava numa boa relação com a livre imprensa, no livre fluxo de informações. O PT mostrando sua cara mais feia nesse começo de governo. De resto, a criação dessa Guarda Nacional me parece algo bastante razoável, dados os acontecimentos do dia 8 de janeiro, e aí sim há uma boa chance de que o Congresso, até pelo sentimento de união provocado depois daqueles ataques, vá adiante na criação dessa guarda para a proteção dos prédios públicos. Eu só quero pontuar aqui que a legislatura anterior chegou a analisar o projeto de um projeto na Câmara, né, das fake news, de combate às fake news, mas não votou. Não foi votado esse projeto no Brasil, já porque era algo delicado. Então, assim, a gente tem que pensar muito quando é algo a meu favor, eu defendo. Uhum. Ah, sim, é algo a meu favor, é bacana, então vamos lá, vamos defender. Mas e quando isso se volta contra mim? Porque o Estadão, por exemplo, mostrou esses dias que o perfil oficial da Secretaria de Comunicação da Presidência no Twitter, por exemplo, compartilhou informações que podem ser consideradas falsas. Por exemplo, tratou o impeachment da Dilma Rousseff como golpe, sendo que o impeachment seguiu ali um rito legal e constitucional. Golpe se não estivesse dentro da Constituição. Pode ser uma narrativa do PT, dizer que foi um golpe e tudo mais, pode se questionar algumas questões, mas estava dentro da Constituição, então não é um golpe dentro da Constituição brasileira, né? Tecnicamente, você colocar isso é uma mentira. E estava lá dentro do perfil oficial, né? Outra coisa, trouxe lá dizendo que o investimento do BNDES no estrangeiro não traria nenhum risco para o Brasil. Como é que se afirma isso? Possibilidade zero de calote. Sendo que o Brasil já tomou calote. Então, assim, peraí um pouquinho, né? Quem é que vai dizer que isso é real, que não é real? Como é que a gente vai arbitrar em relação a isso? Então, a gente precisa cuidar muito, porque qualquer tipo de censura em relação à imprensa, sobretudo de um governo que veio e fez uma campanha se defendendo como a voz da democracia, da boa relação com a imprensa, da boa relação com a mídia e com os pilares institucionais, é bem preocupante, assim, me ajuda a te ajudar, né?